Audiolivro Tudo Coopera para o Bem, por Thomas Watson. Prefácio ao leitor cristão. Há duas coisas que sempre achei difíceis. A primeira é fazer os ímpios se entristecerem, e a outra é fazer os piedosos se alegrarem. O abatimento nos piedosos surge de uma fonte dupla. Porque suas consolações internas enfraquecem, ou porque seus confortos exteriores são abalados. Eu escrevi este livro para curar esses dois problemas. E espero, com a bênção de Deus, que Ele anime os seus corações abatidos e torne os seus rostos mais alegres. Eu prescrevo que de vez em quando tomem um pouco deste tônico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Saber que nada pode prejudicar os piedosos é algo consolador, mas ter certeza de que até mesmo todas as coisas ruins cooperarão para o bem deles, que as suas cruzes serão transformadas em bênçãos, que as tempestades da aflição servirão para regar as raízes murchas da sua graça e os farão florescer ainda mais, é algo que pode fazer os seus corações transbordarem de alegria. Introdução. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Se toda a Escritura é o banquete da alma, como disse Ambrósio, então Romanos 8 pode ser um dos pratos desse banquete, o qual, com sua variedade de sabores, consegue muito bem revigorar e animar o coração do povo de Deus. Nos versículos anteriores, o apóstolo tratou das grandes doutrinas da justificação e da adoção, de mistérios tão profundos que, sem a ajuda e a direção do Espírito, ele logo se veria impossibilitado de tratar de assuntos tão sublimes. Nesse versículo, o apóstolo escreve essa bela frase de consolo: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhuma palavra é mais importante do que essa. Portanto, reunirei todas essas joias de ouro para que nenhuma delas se perca. Existem três aspectos gerais nesse assunto. Um privilégio glorioso. Todas as coisas cooperam para o bem. 2. As pessoas que são participantes desse privilégio, as quais são descritas por duas características, elas amam a Deus e são chamadas. 3. A origem e a fonte desse chamado eficaz, as quais são descritas com estas palavras, segundo o seu propósito. 1. O privilégio glorioso. Aqui há duas coisas que devem ser consideradas. A certeza do privilégio, sabemos. A excelência do privilégio. Todas as coisas cooperam para o bem. A certeza do privilégio. O apóstolo começa dizendo, sabemos. Esse assunto não é incerto ou duvidoso. O apóstolo não diz esperamos ou conjecturamos, mas fala como se descrevesse um artigo de nosso credo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Portanto, observe que as verdades do Evangelho são evidentes e infalíveis. Um cristão pode chegar não meramente a uma opinião vaga, mas a uma certeza do que ela afirma. Assim como os axiomas e os aforismos são evidentes para a razão, assim também as verdades da religião são evidentes para a fé. Sabemos, diz o apóstolo, embora um cristão não tenha um conhecimento perfeito dos mistérios do Evangelho, contudo ele possui um conhecimento certo, porque agora vemos por espelho em enigma. 1 Coríntios 13:12. Ainda que não tenhamos uma perfeição de conhecimento, entretanto também é verdade que nós temos o rosto descoberto, conforme 2 Coríntios 3:18. Portanto, temos certeza. O Espírito de Deus imprime verdades celestiais em nossos corações, como que a ponta de um diamante. Um cristão sabe de modo infalível que há malignidade no pecado e beleza na santidade. Ele sabe que está em um estado de graça. Sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Ele pode saber que irá para o céu, porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Coríntios 5:1. O Senhor não deixa o seu povo em um estado de incertezas no que diz respeito à sua salvação. O apóstolo diz, sabemos, temos uma confiança santa. Temos o Espírito de Deus
e nossa própria experiência, que nos cela para esse fim. Não repousemos então em nosso ceticismo ou dúvidas, mas nos esforcemos para ter certeza acerca das coisas do Evangelho. Como Marte disse, não posso argumentar em favor de Cristo, mas posso queimar por ele. Deus sabe se podemos ser chamados a testemunhar da sua verdade. Portanto, é importante estarmos bem fundamentados e confirmados. Se somos cristãos cheios de dúvidas, seremos cristãos inconstantes. De onde vem a apostasia, senão da incredulidade? Os homens primeiramente questionam a verdade e depois a negam. Suplica ao Espírito de Deus, não apenas para que ele venha lhe ungir, mas lhe selar. 2 Coríntios 1, 22. 2. A excelência do privilégio. A seguir o apóstolo declara: todas as coisas cooperam para o bem. Isso é como o cajado de Jacó na mão da fé, com a qual podemos caminhar alegremente até o monte de Deus. O que nos deixará satisfeitos e contentes se isso não for capaz de fazê-lo? Todas as coisas cooperam para o bem. A palavra cooperam se refere à medicina. Dá a ideia de diferentes ingredientes perigosos sendo misturados segundo a habilidade do farmacêutico para fazer um remédio especial que em todas as coisas coopera para o bem do paciente. Portanto, todas as providências de Deus, por serem divinamente temperadas e santificadas, cooperam para que aconteça o melhor para os santos. Quem ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito, pode ter certeza de que tudo no mundo cooperará para o seu bem. Esse é o tônico de um cristão, o qual pode animá-lo. Faça como Jonatas, que depois de provar o mel na ponta da vara que tinha na mão, aclararam-se os seus olhos. 1 Samuel 14, 27. Por que um cristão deveria destruir a si mesmo? Porque ele deveria se matar com preocupações quando todas as coisas cooperam favoravelmente e até mesmo conspiram para o bem dele. O resultado do texto é este: todos os diversos lidares de Deus para com seus filhos, por meio de uma providência especial, redundam no bem deles. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Salmos 25, 10. Se há misericórdia em todas as veredas, então elas cooperam para o bem. Capítulo 1. As melhores coisas cooperam para o bem dos piedosos. Vamos considerar em primeiro lugar quais são as coisas que cooperam para o bem dos piedosos. E aqui mostraremos que tanto as melhores quanto as piores coisas cooperam para o bem deles. Começaremos com as melhores coisas. 1. Os atributos de Deus cooperam para o bem dos piedosos. O poder de Deus coopera para o bem. Esse é um poder glorioso, Colossenses 1:11, e está comprometido com o bem dos eleitos. O poder de Deus age para o bem, auxiliando-os durante seus problemas. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Deuteronômio 33, 27. O que sustentou Daniel na cova dos leões? Jonas na barriga da baleia, os 3 hebreus na fornalha. Foi somente o poder de Deus. Não é estranho ver uma cana trilhada crescendo e florescendo? Como o cristão fraco é capaz de não apenas de suportar a aflição, mas de se alegrar nela. Ele é sustentado pelos braços do Todo-Poderoso. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O poder de Deus age em nosso favor, suprindo as nossas necessidades. Deus, de modo sobrenatural, nos proporciona confortos quando os meios normais para isso nos faltam. Aquele que trouxe alimento ao profeta Elias, por meio dos corvos, sustentará o seu povo. Deus pode preservar o azeite na botija. 1 Reis 17, 14. O Senhor fez o sol do relógio de Acais retroceder 10 graus. Assim, quando nossos confortos exteriores estão acabando e o sol está quase se pondo, Deus frequentemente traz um avivamento e faz o sol retroceder muitos graus. O poder de Deus subjuga as nossas corrupções, sujeitará as nossas iniquidades. Miqueias 7,19. O seu pecado é forte? Deus é poderoso, ele esmagará a cabeça desse Leviatã. O seu coração está endurecido? Deus dissolverá essa pedra no sangue de Cristo, porque Deus macerou meu coração. Jó 23,16. Quando dizemos como Jeosafá,
porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Então o Senhor nos acompanha e nos ajuda a travar as nossas batalhas. Ele golpeia a testa daqueles desejos que, como Golias, são fortes demais para nós. O poder de Deus vence os nossos inimigos. Ele quebra o orgulho e frustra a confiança dos adversários. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Salmos 2:9. Há raiva no inimigo e malícia no diabo, mas em Deus há poder. Quão facilmente ele pode derrotar todas as forças dos ímpios. Senhor, nada para ti é ajudar. 2 Crônicas 14:11. O poder de Deus está em favor de sua igreja. Bem-aventurado tu, ó Israel. Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Deuteronômio 33:29. A sabedoria de Deus coopera para o bem. A sabedoria de Deus é o oráculo para nos instruir. Assim como Ele é o Deus poderoso, assim também Ele é o conselheiro. Isaías 9:6. Muitas vezes estamos confusos e temos que enfrentar problemas complexos e duvidosos. Não sabemos qual caminho seguir. Então Deus vem e nos ilumina. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32:8. Olho aqui representa a sabedoria de Deus, porque os santos podem ver melhor do que os políticos mais sagazes, porque eles preveem o mal e se escondem. Eles percebem os sofismas de Satanás. A sabedoria de Deus é a coluna de fogo que vai adiante deles e os guia. A bondade de Deus coopera para o bem dos santos. A bondade de Deus é um meio de nos tornar bons. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos 2:4. A bondade de Deus é um raio de sol espiritual para derreter o coração em lágrimas. Ah, diz a alma, Deus tem sido tão bom para comigo. Ele me manteve por tanto tempo fora do inferno e eu devo voltar a entristecer o seu espírito? Eu pecarei contra a sua bondade? A bondade de Deus coopera para o bem, pois anuncia todas as bênçãos. Os favores que recebemos são as correntes cristalinas que fluem da fonte da bondade de Deus. O atributo divino da bondade traz 2 tipos de bênçãos. Bênçãos comuns, todos participam dessas, tanto os maus quanto os bons. Esse doce orvalho cai tanto sobre o cardo quanto sobre a rosa. Bênçãos como uma coroa. Dessas bênçãos, apenas os piedosos participam, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103:4. Assim os benditos atributos de Deus cooperam para o bem dos santos. 2. As promessas de Deus cooperam para o bem dos santos. As promessas são bilhetes escritos pela mão de Deus. Não é bom ter segurança? As promessas são o leite do Evangelho e o leite não serve para o bem da criança? Elas são chamadas de preciosas promessas. 2 Pedro 1:4. São como tônicos para uma alma que está prestes a desfalecer. As promessas são cheias de virtude. Estamos sob a culpa do pecado? Existe uma promessa, o Senhor Deus misericordioso e piedoso. Êxodo 34:6. Aqui Deus, por assim dizer, veste seu manto glorioso e estende o seu cetro de ouro para encorajar os pecadores temerosos a virem até Ele. O Senhor Deus misericordioso, Deus está mais disposto a perdoar do que a punir. Há mais misericórdia em Deus do que pecado em nós. Misericórdia é a sua natureza. A abelha naturalmente produz o mel. Ela pica apenas quando é provocada. Mas diz o pecador culpado, não posso merecer misericórdia. Sim, porém ele é piedoso. Deus demonstra misericórdia não porque a merecemos, mas porque Ele se deleita na misericórdia. Mas isso é para mim? Talvez meu nome não esteja entre aqueles a quem Deus perdoa. Deus guarda a beneficência em milhares, conforme Êxodo 34:7. O tesouro da misericórdia não se esgota. Deus tem tesouros. E por que você não poderia ser um participante daquilo que pertence a um filho? Estamos debaixo da corrupção do pecado? Há uma promessa cooperando para o nosso bem também a esse respeito. Eu sararei a sua infidelidade. Oséias 14:4. Deus não apenas concederá misericórdia, mas também graça. E Ele fez a promessa de enviar o seu Espírito. Isaías 44:3.
o qual por sua natureza santificadora, às vezes na Escritura é comparado à água que limpa o vaso, outras vezes é comparado ao vento que purifica o ar, e ainda outras vezes ao fogo que refina metais. Assim o Espírito de Deus purifica e consagra a alma, fazendo-a participar da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Estamos passando por grandes angústias? Há uma promessa que coopera para o nosso bem nessa situação. Estarei com ele na angústia. Salmos 91,15. Deus não causa angústias ao seu povo e depois os desampara. Ele permanece com eles. O Senhor sustentará suas mentes e corações quando estiverem prestes a desfalecer. E existe também outra promessa. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Salmos 37 e 39. Diz a alma, vou desfalecer no dia da provação, mas Deus será a força dos nossos corações. Ele estará conosco e nos dará sua força. Ou Ele tornará sua mão mais leve, ou tornará a nossa fé mais forte. Tememos necessidades exteriores? Há uma promessa. Àqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Salmos 34:10. Se algo for bom para nós, então o obteremos. Se não for bom para nós, então não o ter é algo bom. Deus abençoará o vosso pão e a vossa água. Êxodo 23:25. Essa bênção cai como orvalho suave sobre a relva. Adoça o pouco que possuímos. Que eu tenha falta de comida, se isso é necessário, para que eu possa obter uma bênção. Você teme que lhe faltem os meios de subsistência? Leia a Escritura. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37:25. Como devemos entender isso? Davi relata a sua própria observação. Ele nunca viu tal coisa. Nunca viu um homem piedoso tão miserável que não tivesse um pedaço de pão para pôr na boca. Davi nunca viu os justos e a descendência deles em necessidade. Embora o Senhor possa provar por algum tempo os pais piedosos por meio de carências e também os filhos deles, a descendência dos piedosos será provida. Davi nunca viu o justo mendigando pão e desamparado. Embora o justo possa ser conduzido a grandes dificuldades, ele jamais será abandonado, mas permanece sendo um herdeiro do céu e amado por Deus. Pergunta: como as promessas cooperam para o bem? Resposta: elas são um alimento para a fé, e aquilo que fortalece a fé coopera para o bem. As promessas são o leite da fé. A fé se nutre delas, como a criança do peito. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Gênesis 32:7. Seu espírito estava quase desfalecendo. Então vem a promessa: e tu o disseste, certamente te farei bem. Gênesis 32:12. Essa promessa foi um alimento para ele. Jacó recebeu tanta força a partir dessa promessa que conseguiu lutar com o Senhor a noite toda em oração e não o deixou ir até que o tivesse abençoado. As promessas também são fontes de alegria. Há mais promessas de consolo do que dificuldades no mundo. Zacarias Ursino foi consolado por essa promessa: ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10:29. As promessas são tônicos para a nossa fraqueza. Se a tua lei não for toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Salmo 119:92. As promessas são como boias de uma rede, as quais não permitem que o coração afunde nas águas profundas da angústia. 3. As misericórdias de Deus cooperam para o bem dos santos. A misericórdia de Deus nos humilha. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? 2 Samuel 7:18. Senhor, por que tanta honra me é concedida para que eu seja rei? Quem sou eu que cuidava das ovelhas para que entre e saia diante do seu povo? Assim diz um coração agraciado: Senhor, o que eu sou para que ocorra algo melhor comigo do que com os outros? Que eu beba do fruto da videira, enquanto outros bebem não apenas um copo de absinto, mas um cálice de sangue, ou sofram até a morte. O que eu sou para ter aquelas misericórdias que outros que são melhores do que eu desejam? Senhor,
Porque apesar de toda a minha indignidade, uma nova maré de misericórdia me alcança todos os dias. As misericórdias de Deus deixam o pecador orgulhoso, mas fazem o santo humilde. As misericórdias de Deus enternecem a alma e a envolvem no amor a Deus. Os juízos de Deus nos fazem temê-lo. As suas misericórdias nos fazem amá-lo. Como Saul foi impactado pela bondade. Davi tinha vantagem sobre ele e poderia tê-lo atingido. Não apenas as vestes, mas também a cabeça dele. No entanto, Davi poupou a vida de Saul. Essa bondade enterneceu o coração dele. É esta a tua voz, meu filho Davi. Então Saul levantou a sua voz e chorou. 1 Samuel 24:16. A misericórdia de Deus tem tal influência para enternecer, que faz os olhos derramarem lágrimas de amor. As misericórdias de Deus tornam o coração frutífero. Quando você trabalha mais sobre um campo, ele produz uma colheita melhor. Uma alma graciosa honra o Senhor com seus bens. Não faz com as suas misericórdias como Israel fez com as suas joias e brincos. Um bezerro de ouro, mas faz como Salomão com o dinheiro lançado no tesouro. Edifica um templo para o Senhor. As chuvas preciosas da misericórdia causam frutificação. As misericórdias de Deus tornam o coração grato. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmos 116, 12 e 13. Davi faz alusão ao povo de Israel, que em suas ofertas pacíficas costumava tomar um cálice nas mãos e agradecer a Deus pelas libertações. Toda misericórdia é uma benevolência da livre graça de Deus. Isso dilata a alma em gratidão. Um bom cristão não é um túmulo para enterrar as misericórdias de Deus, mas um templo para cantar os seus louvores. Como Ambrósio diz, se todo pássaro agradece ao Criador, muito mais um cristão sincero deve agradecer, pois a sua vida é enriquecida e perfumada com misericórdia. As misericórdias de Deus vivificam. Assim como as misericórdias de Deus servem como imãs para o amor, assim também elas servem para afiar a obediência. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Salmo 116, 9. Aquele que medita em suas bênçãos vê a si mesmo como alguém dedicado a Deus. Ele tira um argumento para a rapidez no dever a partir da doçura da misericórdia. Ele se gasta e se deixa gastar para Cristo. Ele se dedica a Deus. Entre os romanos, quando alguém resgata outra pessoa, esta passava a servir o seu resgatador. Uma alma cercada com misericórdia é zelosamente ativa no serviço a Deus. As misericórdias de Deus produzem compaixão pelos outros. Um cristão é um salvador temporal. Alimenta os famintos, veste os nus e visita a viúva e os órfãos em suas tribulações. Entre eles, semeia as sementes douradas da sua caridade. O homem bom se compadece e empresta. Salmos 112, 5. A caridade flui dele livremente, como a mirra flui da árvore. Assim, para os piedosos, as misericórdias de Deus cooperam para o bem. São asas que os elevam ao céu. As misericórdias espirituais também cooperam para o bem. A palavra pregada coopera para o bem, ela dá sabor à vida. É uma palavra que transforma a alma e molda o coração à semelhança de Cristo. Ela gera certeza, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em muita certeza. 1 Tessalonicenses 1,5. A palavra pregada é a carruagem da salvação. A oração coopera para o bem. A oração são os pulmões da afeição. Ela expressa desejos santos e os anseios da alma. A oração tem poder diante de Deus. Perguntai-me. Isaías 45:11. Ela é uma chave que abre o tesouro da misericórdia de Deus. A oração mantém o coração aberto para Deus e fechado para o pecado. Acalma os corações inquietos e os impulsos da cobiça. Lutero aconselhava um de seus amigos a orar quando percebesse que uma tentação começava a surgir. A oração é a arma que o cristão usa contra os seus inimigos. A oração é o remédio soberano da alma. A oração santifica toda a misericórdia. 1 Timóteo 4:5. Ela dissipa a tristeza, afasta o sofrimento e alivia o coração. Quando Ana orou, foi o seu caminho e comeu
e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1,18. E por ter esses efeitos valiosos, a oração coopera para o bem. A ceia do Senhor coopera para o bem. Ela é um emblema da ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. E uma garantia da comunhão que teremos com Cristo na glória. A ceia do Senhor é um banquete de coisas gostosas. Nela recebemos o pão do céu, que preserva a vida e evita a morte. Ela tem efeitos gloriosos no coração dos piedosos. A ceia do Senhor anima as suas afeições, fortalece as suas graças, mortifica as suas corrupções, aviva as suas esperanças e aumenta a sua alegria. Lutero diz: consolar uma alma abatida é uma obra tão grande quanto ressuscitar os mortos. No entanto, isso pode e às vezes é feito para as almas dos piedosos na Santa Ceia. 4. As graças do Espírito cooperam para o bem. A graça é para a alma o que a luz é para os olhos, e a saúde o é para o corpo. A graça faz à alma o que a esposa virtuosa faz ao marido. Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31:12. Quão incomparavelmente úteis são as graças. Fé e temor andam de mãos dadas. A fé mantém o coração alegre, o temor mantém o coração sóbrio. A fé impede o coração de afundar em desespero, o temor impede que ele flutue em presunção. Todas as graças são belas, a esperança é o capacete. 1 Tessalonicenses 5:8. A mansidão é o ornamento. 1 Pedro 3:4. E o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. As graças dos santos são armas para defendê-los, asas para elevá-los, joias para enriquecê-los, especiarias para perfumá-los, estrelas para adorná-los e tônicos para revigorá-los. E isso não coopera para o bem? As graças são nossas evidências de que estamos indo para o céu. Não é bom ter essas evidências na hora da morte? 5. Os anjos cooperam para o bem dos santos. Os anjos estão prontos para fazer todos os trabalhos de amor para o povo de Deus. Não são todos os espíritos ministradores enviados para ministrar aqueles que serão herdeiros da salvação? Hebreus 1:14. Alguns pais pensavam que todo crente tem seu anjo da guarda. Esse assunto não precisa de debate caloroso. É suficiente sabermos que toda a hierarquia dos anjos ministra para o bem dos santos. Os anjos bons servem aos santos na vida. Um anjo consolou a Virgem Maria. Lucas 1:28. Anjos fecharam as bocas dos leões para que não ferissem Daniel. Daniel 6:22. Um cristão tem uma guarda invisível de anjos para ele, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91:11. Até mesmo o maior dos anjos cuida dos santos. Não são todos os espíritos ministradores? Os anjos mais elevados cuidam dos santos mais humildes. Os anjos bons servem na morte. Os anjos estão ao redor dos leitos de enfermidades dos santos para confortá-los. Como Deus consola por meio de seu Espírito, assim o faz também por meio dos seus anjos. Cristo, em sua agonia, foi revigorado por um anjo. Lucas 22:43. Assim como acontece com os crentes na agonia da morte, e quando o fôlego dos santos expira, as suas almas são levadas para o céu por anjos. Lucas 16:22. Os anjos bons também servem no dia do juízo. Os anjos abrirão os túmulos dos santos e os conduzirão à presença de Cristo, quando serão transformados à semelhança do seu corpo glorioso. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24:31. No dia do juízo, os anjos livrarão os piedosos de todos os seus inimigos. Aqui os santos são atormentados por inimigos. São meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Salmos 38:20. Bem, os anjos em breve darão ao povo de Deus uma palavra de paz e os libertarão de todos os seus inimigos. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, o inimigo, que o semeou, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 38 a 42. No dia do juízo, os anjos de Deus tomarão os ímpios, que são o joio, e os lançarão na fornalha do inferno. E então os piedosos não serão mais incomodados pelos inimigos deles. Assim os anjos bons cooperam para o bem. Veja aqui a honra e a dignidade de um crente, pois tem o nome de Deus escrito sobre ele. Apocalipse 3:12. É habitado pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 1,14. E servido pelos anjos. 6. A comunhão dos santos coopera para o bem. Somos cooperadores da vossa alegria. 2 Coríntios 1:24. Um cristão, ao conversar com outro, é um meio de confirmá-lo. Como as pedras em uma ponte ajudam a fortalecer umas às outras, um cristão, ao compartilhar sua experiência, aquece e anima o outro. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24. Como a graça floresce por meio de conversas santas. Um cristão, ao falar o que é bom, derrama sobre o outro o óleo que faz a lâmpada da sua fé queimar mais forte. 7. A intercessão de Cristo coopera para o bem. Cristo está no céu, como Arão, com a sua coroa de ouro na testa e seu precioso incenso, e ora por todos os crentes, assim como fez em favor dos apóstolos. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17:20. Quando o cristão está fraco e mal consegue orar por si mesmo, Jesus Cristo está orando por ele. E ele ora por 3 coisas. Em primeiro lugar, para que os santos sejam guardados do pecado. Peço que os livres do mal. João 17:15. Vivemos no mundo como numa casa com pragas. Cristo ora para que os seus santos não sejam infectados com o mal contagioso dos tempos. Em segundo lugar, pelo progresso do seu povo em santidade. Santifica-os. João 17:17. Para que eles tenham suprimentos constantes do Espírito e sejam reanimados com óleo fresco. Em terceiro lugar, pela glorificação deles. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17:24. Cristo não está contente até que os santos estejam em seus braços. Essa oração que ele fez na terra é a cópia e o modelo da sua oração no céu. Quão grande consolo é esse? Satanás está tentando, mas Cristo está orando. E isso coopera para o bem. A oração de Cristo remove os pecados das nossas orações. Ambrósio diz: quando uma criança se dispõe a presentear seu pai com um ramalhete de flores, ela vai ao jardim e ali colhe algumas flores junto com ervas daninhas. Mas chegando a mãe, ela retira as ervas daninhas e as lança fora. E assim o ramalhete é apresentado ao Pai. De modo semelhante, quando oramos, Cristo vem e remove as ervas daninhas, ou seja, o pecado da nossa oração, e apresenta apenas as flores que têm um aroma suave ao seu Pai. 8. As orações dos santos cooperam para o bem dos piedosos. Os santos oram por todos os membros do corpo místico. Suas orações são muito eficazes e prevalecem para a recuperação de uma doença. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5,15. As orações dos santos prevalecem quanto à vitória sobre os inimigos. Faze a oração pelo remanescente que ficou. Isaías 37,4. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Isaías 37:36. As orações dos santos prevalecem para a libertação da prisão. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão.
E tocando a Pedro na ilarga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Atos 12, 5-7. O anjo buscou Pedro na prisão, mas a oração buscou o anjo. As orações dos santos prevalecem quanto ao perdão dos pecados. O meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Jó 42:8. Assim, as orações dos santos cooperam para o bem do corpo misto de Cristo. Não é um privilégio pequeno para um filho de Deus ter orações constantes a seu favor. Quando ele chega a qualquer lugar, pode dizer: já oraram por mim aqui. Ou seja, em todo o mundo, eu tenho orações em meu favor. Quando estou disposto e abatido, outros que estão fervorosos e animados oram por mim. Assim, as melhores coisas cooperam para o bem do povo de Deus. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci. E os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Os meus inimigos dirão: eu venci. E os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vou cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito.